Olá, queridos amigos. O capítulo de hoje nos mostra que o apóstolo Paulo não estava preocupado apenas com Timóteo e seu trabalho, mas com toda a igreja. Ao orientar como o jovem pastor deveria conduzir o rebanho de Deus, Paulo deixa princípios importantes para a observância dos crentes em sua comunidade e em seu convívio de fé. O capítulo de hoje fala da importância da oração intercessora, fala da reverência devida no culto a Deus e fala dos cuidados que devemos ter em relação à modéstia cristã. O apóstolo começa destacando a necessidade da oração e pontua princípios para esse assunto tão importante na igreja. A oração, de fato, é uma disciplina indispensável à vida cristã em todos os seus aspectos e também é crucial para a vitalidade da igreja. Paulo explica que devemos orar não só por nós mesmos, mas também pelo nosso semelhante, como está no verso 1. Isso lembra que a oração não pode ser voltada apenas para as nossas necessidades pessoais. O capítulo apresenta também que, se a igreja fosse fervorosa em oração, alcançaria resultados muito maiores do que já tem. No aspecto pessoal, a oração é importante, a ponto de o apóstolo exortar que se use a prática de súplicas. Em seguida, o apóstolo Paulo passa a falar sobre a reverência, apresentando orientações tanto a homens quanto a mulheres. Os homens, segundo ele, deveriam levantar mãos santas, sem ira e sem animosidade. Essa é uma postura de submissão, de entrega a Deus, que também demonstraria o respeito aos demais membros da congregação. Em vez de se render à agressividade e à impaciência, os irmãos deveriam manter-se quietos, reverentes, prestando o seu culto de maneira cortês e organizada. As mulheres, semelhantemente, não deveriam interromper a celebração do culto. Em vez de se render ao muito falar e a preocupações estéticas, as irmãs deveriam apresentar-se no culto com bom senso e manter-se reverentes, como os homens, aprendendo em silêncio com toda a submissão. Homens e mulheres tinham o privilégio de congregar juntos, mostrando que em Cristo não há homem nem mulher, não há diferença enquanto à valorização, quanto ao privilégio de aprender a palavra, o que por si só era uma compreensão avançada para a época. Com isso, Paulo incentiva que a família se torne mais unida, inclusive na igreja, homens e mulheres convivendo bem. Entretanto, em seus escritos, Paulo também deixa claro que cada qual tinha diferentes funções na família e na igreja, e que isso deveria ser respeitado também em termos litúrgicos, considerando a diferença de homem e mulher. As dúvidas poderiam ser tiradas em casa, evitando que tanto homens quanto mulheres alimentassem conversas desnecessárias no ambiente sagrado do templo, da igreja, do local da reunião. Sobre a modéstia, Paulo se dirige principalmente às irmãs, exortando que elas não deveriam chamar a atenção para si mesmas, por meio do uso de adornos, de penteados elaborados, de vestuário dispendioso, como diz o verso 9. Isso era reprovável em razão do estilo de vida esperado do cristão e algo inaceitável durante o momento do culto, cujo propósito é agradar unicamente a Deus e não a nós. As mulheres, segundo ele, devem se ataviar com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro, com pérolas ou vestuário dispendioso. E completa lembrando que o verdadeiro enfeite deveria ser visto na vida das irmãs. E sabe qual é isso? As boas obras. Hoje aprendemos que a oração deve ser uma prática cotidiana em nossa vida. Ela deve fazer parte tanto de nossa jornada pessoal quanto da igreja como um todo. Vimos também que é necessário ter reverência ao nos apresentarmos diante de Deus. Homens e mulheres devem ajudar a manter um ambiente reverente enquanto a palavra é ministrada e estudada. Finalmente, o apóstolo também exorta os crentes, começando pelas irmãs da igreja, a não buscarem glória para si por meio da vaidade,
Tanto homens quanto mulheres só se tornam realmente belos quando estão adornados de boas obras, as quais são resultantes da ação do Espírito Santo em refletir a glória de Deus em nossa vida. Amigos, que sejamos testemunhas fervorosas na oração, reverentes no culto e humildes no testemunho, pela causa do Mestre. Um abençoado dia para você e sua família.